Um dos grandes problemas que existem para nós mestres de RPG é manter os jogadores engajados, ou seja, os jogadores interessados em tudo que está acontecendo na mesa e participando de forma ativa nos eventos, de todas as cenas que vão acontecendo. E para isso existem alguns hacks ou algumas formas que você pode fazer para poder aumentar o engajamento dos jogadores na mesa do seu RPG. E é esse tema que a gente vai conversar aqui hoje. São as formas de engajar os jogadores do RPG para poder aumentar a imersão de uma forma geral. É extremamente importante a gente ter isso em mente. Mas primeiro, antes de a gente falar qualquer coisa desse tipo, é importante você já saber que o IED, que é aquele processo de imersão que gera emoções, que gera diversão, ele já é um processo que gera o engajamento praticamente automático. Você vai notar que a partir do momento que você começa a adquirir o IED na sua mesa ou aplicar conceitos que levam ao IED, você vai ver que o seu jogo vai começar a ficar com muito mais engajamento por conta disso, por conta que a imersão é a chave para você manter os jogadores participativos ali no jogo. E aí, como é que você faz para poder deixar os jogadores mais engajados? Eu trouxe hoje aqui esse conteúdo, nessa forma dessa lista aqui, para a gente poder ter esses recursos, para você ter esses recursos em mãos na hora que você for mestrar o seu RPG. E aí você já pode ver que alguns jogadores estão dispersando, que alguns jogadores não estão tão envolvidos ali com a narrativa. Você vai e começa então a aplicar algum desses conceitos aqui para você poder já tornar os seus jogadores um pouco mais engajados. Eu sou o Luiz Oliveira aqui do RPG Tips. Se você está ouvindo em algum agregador que já tem avaliação, aí muitos estão aplicando, principalmente o Spotify, o iPhone também, a Apple Podcast também já está aplicando. Você pode fazer uma avaliação aí do podcast Mestre Teórico com algumas estrelas que ajuda bastante a divulgar o conteúdo. Mas vamos lá direto então para esse assunto aqui de como é que você faz para poder engajar os seus jogadores. A primeira coisa que você tem que ter sempre em mente para poder aumentar o engajamento é que você tem que começar o jogo logo, ou seja, você já tem que chegar e começar o jogo o mais rápido possível. Porque quanto mais tempo você demora para começar o jogo, maiores são as chances dos jogadores perderem o interesse naquele jogo. E o que é o começar o jogo em si? É você realmente levar já para a narrativa, levar para a parte da história mesmo. Além de você ficar muito tempo, talvez, explicando o sistema, tempão, minutos ali, meia hora, 40 minutos explicando o sistema, ou se não passar mó tempão ali falando explicando o cenário de uma forma geral, entregando um monte de papel, de props para o pessoal ler, tudo. Enquanto você vai fazendo isso, você pode ter problemas de os jogadores começarem a perder o interesse já no começo da mesa por conta disso. Então você tem que ficar muito atento nesse ponto e evitar que isso aconteça. A primeira dica aqui desse conteúdo é você já olhar e começar o jogo assim o mais rápido possível, com um começo de sessão bem impactante. E com isso você já garante que os jogadores vão ter muito mais engajamento na sua mesa. Lembrando que o foco é manter os jogadores engajados aqui com esse conteúdo. Então, tendo isso em mente, que você tem que começar o jogo logo, colocar a história para andar logo ali, para os jogadores poderem ficar engajados na história, é extremamente importante você também ensinar coisas do jogo de acordo com o que o jogo já começou, para você não perder esse tempo antes da sessão, explicando como é que você faz para poder fazer um teste para poder acertar um monstro, como é que faz para fazer um teste para poder escalar um muro, tudo isso aí que são mecânicas que vai explicando, ou senão do cenário, tem um deusão lá que tá voltando, não sei o que, você não precisa explicar isso no começo da sessão ou de forma que vai atrasar o seu jogo, porque isso vai diminuir bastante o engajamento ali na sua mesa. E lembrando que quando você consegue os jogadores fiquem mais engajados, logicamente eles ficam mais imersos também, e aí você consegue melhores resultados ali no ponto de vista do IED. Então você tem que sempre começar o jogo, e para isso, para você começar um jogo mais rápido, você tem que ensinar os jogadores, se for um sistema novo que eles estiverem aprendendo, ali na prática mesmo. Coloca a história para rodar e fala para os jogadores, vocês têm que fazer tal coisa aí, vocês fazem o que vocês quiserem, e aí vocês veem o que faz, e aí vira e continua. Ó o Henrique passando aí. E aí, Henrique? Não sei se você ficou na live aí, mas nice demais, cara. Como é que você tá? Tranquilaço? Tá jogando ainda ou tá parado? Manda um salve aí no chat aí. E se ainda não acompanha meu podcast lá, para lembrar os velhos tempos de mesa, acompanha lá, o Mestre Teórico RPG. Então você tem que ensinar já para poder agilizar todo o processo. Essa é a segunda dica mais importante para você manter os jogadores totalmente engajados na sua mesa e não ter perigo de a atenção ir embora, e com a atenção vai junto a imersão, e aí você vai ter problemas no geral. A segunda coisa é você entender o gosto de cada um dos seus jogadores, né? A terceira coisa, na verdade, é você entender o gosto de cada um dos jogadores, que aí você consegue entregar um conteúdo ali dentro da sua mesa muito mais interessante para cada um. Quando você entende cada um dos seus jogadores, você consegue
ter muito mais chances de engajar eles na mesa. Então você tem que entender o que cada um de jogador gosta mais na sua mesa para poder você entregar ali mais voltado. E o que é cada coisa de gostar? Eu falo assim, um jogador gosta mais de combate, é um jogador que gosta mais de fazer um roleplay, é um jogador que curte mais desafios. Você tem que ter esse entendimento aí, porque quando você coloca isso, naturalmente o jogador fica mais envolvido porque ele gosta daquilo na mesa acontecendo, né? Ele vê que tá tendo um combate, um jogador que gosta de combate, na hora ele volta ali pra história. Enquanto tem um jogador que gosta de combate e outro que não gosta tanto, você vai começando a perder a atenção dele porque ele já não é tão fã de combate. Aí você tem que passar para uma outra cena depois que é de roleplay. Aí você puxa a atenção daquele dali, você fica naquela balança, né? Mantendo a harmonia, joga para lá, joga para cá. E aí você vai equilibrando e mantendo o engajamento. Então lembre-se sempre de entender o gosto de cada um do jogador. Outra coisa também que você tem que fazer é tratar os jogadores pelos nomes dos personagens. Essa aqui é uma dica muito boa também, que às vezes a gente acaba esquecendo e usando pouco, mas é extremamente importante você tratar os jogadores também usando o nome dos personagens dele, porque automaticamente quando você faz isso, você puxa de novo a história para dentro dali do mundo da trama. E se você ficar chamando a pessoa pelo nome dela verdadeiro, você está se referindo à pessoa no off-game. Mas quando você joga o nome do personagem, você automaticamente traz essa pessoa para dentro do jogo e aumenta muito o engajamento por conta disso. Então lembre-se de fazer isso. Quando você sentir que o jogo está um pouco perdendo ali o engajamento, os jogadores estão meio dispersos, você começa a chamar eles pelo nome do personagem. Então, fulano, aí você falar o nome do João, você fala então, sei lá, o Kratos. O que você vai fazer, Kratos? O cara, ele se identifica automaticamente com o personagem dele, e aí ele já começa a falar na voz ativa do personagem. Enquanto o jogador está falando na voz ativa do personagem, automaticamente ele está imerso na história, porque ele está ali participando, ele está fazendo todas aquelas ações. Então o cara fica ligado no que está acontecendo o tempo inteiro, porque ele está ali na ação ativa do personagem. Então é extremamente importante você usar isso também. Você pega e coloca os jogadores para poderem se sentirem nos papéis dos personagens mesmo, para manter eles bem engajados. Outra coisa também, essa aqui já é um conceito mais amplo e que é extremamente importante e nós mestres acabamos esquecendo, alguns não usam isso, é a questão dos celulares e de notebooks durante a mesa do RPG. Claro que o RPG online hoje em dia é bem forte, né? Tem bastante espaço. Então você acaba meio sendo inviável você proibir a pessoa de usar o notebook, porque a pessoa está jogando no notebook, né, ou no computador, ou no celular, não sei como é que é o jeito que você está jogando online. Mas basicamente está usando um desse. Mas quando eu falo usar o notebook e o celular, é com uma atividade paralela à mesa de RPG em si. E isso aí pode ser muito prejudicial para o engajamento, porque você vai estar concorrendo ali com grandes ícones do engajamento, né? Que vai ser difícil você concorrer como mestre, que é um TikTok da vida, por exemplo, um próprio Facebook, Instagram. E aí, se você tentar competir com essas mídias gigantescas de entretenimento, você vai ter grandes problemas aí para poder manter seus jogadores engajados. Então você tem que ficar de olho e sempre tentar evitar esse tipo de aparelhos eletrônicos na sua mesa, principalmente se for presencial. Então você evita ali celulares, notebooks. Se você for jogar presencial, você pode até proibir. Fala, pessoal, durante o jogo aqui 4, 5 horas, deixa o celular aí no silencioso ou se coloca toque só para algumas ligações que você acha mais importante, porque aí você evita de acontecer do jogo ter problemas ali por conta disso. Então você tem que... Agora no online é meio difícil proibir, o cara tá usando o computador para poder jogar, né? Então você tem que meio que jogar no ar, pessoal. Vão evitar de olhar em outra tela, ficar olhando o celular aqui embaixo da mesa e tal, escondido, porque isso aí tira muita atenção do jogo. E aí o online você depende um pouco mais da dedicação dos jogadores de realmente estar participando ali da mesa. Agora o presencial você tem um maior controle. Você olha e fala, pessoal, se tem alguém mexendo no celular, você já consegue captar ali e já avisa. Agora no presencial, né? Agora no online não tem jeito, a pessoa, tipo, tô conversando com você aqui, jogando RPG com você, mas eu tô com um negócio na mão aqui, que é o meu óculos no caso, mas pode ser um celular, eu tô aqui mexendo aqui, falando, tá, entendi. Aquele o cara que tá mexendo no celular distraidão, sabe? Tá nem aí pra conversa. Entendi. Não, tá beleza, bola de fogo nele então. Mas não, né? Tô falando com ele dos NPCs na vila. Não, tá, então beleza. O cara perdeu totalmente o foco já da história e bagunçou tudo, então você tem que evitar de usar, e no RPG Online parte dessa consciência de você falar para os jogadores, pessoal, evitar celular, evitar outras formas de distração durante o jogo, seja familiares, seja alguma coisa desse tipo que possam estar atrapalhando. Então você tem que estar sempre ligado nisso para evitar que o engajamento vá embora da sua mesa, beleza? Fique sempre de olho nisso que você vai conseguir manter o engajamento bem alto dos jogadores, proibindo esses ou evitando que os jogadores usem esses gadgets aí no geral,
que eles roubam muita atenção do jogo, e o RPG, lembrando, ele é uma atividade de entretenimento. O D é diversão, mas diversão relacionada ao entretenimento, o D do IED. E se você começar a competir pela diversão, pelo entretenimento com outras coisas, você pode ter um grande risco ali de perder, porque o RPG ele é um tipo de entretenimento de longo prazo. Então ele entrega a diversão a longo prazo, ele não entrega aquela diversão instantânea que a gente está tão acostumado hoje em dia, que é principalmente vindo das mídias sociais, de YouTube no geral, entretenimento, TikTok, essas coisas da vida. E, tipo, é uma diversão muito rápida. O RPG não, ele é uma diversão que se distribui ao longo do tempo. Então você tem que manter a atenção das pessoas por muito mais tempo. E se você arriscar competir essa atenção por outras mídias, você corre o risco de perder, porque a gente é ser humano ali básico, né? A gente não tem nenhum virtuoso do entretenimento. Imagino que você não seja, eu também não sou, porque a maioria das pessoas não são. Então, se você tentar competir com essas mídias, você pode ter grandes problemas. Então, fique atento a isso. Mais uma coisa que faz os jogadores muito engajados na mesa, essa dica que é extremamente importante e valiosa, é você colocar eles para poder narrar as coisas durante o jogo. Isso aqui é muito bom para poder manter os jogadores engajados, pega um pouco da questão da narrativa compartilhada, né, que é um conceito um pouco mais amplo, mas que a gente vai abordar aqui também no episódio próprio. Mas a narrativa, quando você passa o papel narrativo para os jogadores, a agência narrativa para os jogadores, você faz com que eles obrigatoriamente fiquem mais engajados na história, para as coisas fazer sentido ali, porque se o cara estiver meio distraído, meio não participando ativamente, ele acaba não entendendo o que está acontecendo e não consegue narrar coisas. Então, quando você joga essa responsabilidade narrativa um pouquinho, né, não pode ser muito, porque senão acaba bagunçando o papel do mestre no jogo. E aí eu acho que não fica muito legal, acaba atrapalhando a imersão se você bagunçar muito essa divisão ali, essa organização entre mestres e jogadores. Mas se você passa a característica narrativa algumas vezes para os jogadores, isso ajuda muito a eles voltarem para a mesa. E como é que você faz isso? É pedindo para eles descreverem um NPC, local, como é que eles fazem as coisas. Isso aí é o jeito que você passa a atribuição narrativa. Então vocês chegam numa taverna, além de você falar, tem um taverneiro lá, todo sujo, com a barba toda com os negócios grudadinhos assim, o cabelo todo gosmento. Além de você falar, aí você fala, fulano, você chega e você encontra uma pessoa que está tomando conta da taverna. Como que é essa pessoa? Você fala isso pro jogador. O jogador pode ficar até meio assim, né? Como é que é a pessoa? Não sei, você fala isso, você que é o mestre, né? No primeiro momento ele pode pensar isso. Mas depois da primeira vez pode até ter esse choque, mas depois que você for internalizando isso na sua mesa, você vai ver que os jogadores vão começar a pensar nisso também, aí eles contribuem. Você fala, esse taverneiro ele é mais assim, assim, assado, que aí ele fala, ele tem a voz ativa do personagem aqui, e ele tem a voz de narrador secundário aqui do jogador. Então o jogador ele sai um pouquinho do papel do personagem e ele vem para uma voz de um narrador onisciente aqui, só que sem atrapalhar a imersão dele, porque é só uma desconexão rápida e ele volta depois para o papel do personagem. Porque a imersão está muito relacionada a quando o jogador está dentro do personagem. Né? Ele está fazendo ali o narrador personagem, que é narrar coisas que o personagem está vendo. Mas quando você coloca ele para poder narrar cenas gerais também, com um poder maior, você faz com que fica muito interessante também para poder atrair a atenção desses jogadores de volta para a mesa. Então você use bastante desse recurso quando você começar a acostumar seus jogadores, né? Você pode começar com pouco isso, porque é uma coisa meio chocante às vezes para os jogadores narrar coisas que eles ficam meio perdido o que vai ser. Mas tem sistemas que estimulam isso. Os sistemas do Dungeon World, por exemplo, dependendo do resultado nos dados, que cai, o jogador narra como é que aconteceu aquela cena. Então, o sistema já ajuda a trabalhar isso. Agora, outros sistemas diferentes, tipo um D&D da vida, não tem muito isso. Então, você tem que colocar por fora esse sistema. Aí você começa a trabalhar isso, fica pensando, pô, o jogador chega no local, além de você falar o local toda vez, você descreve toda vez aquilo, você chegaram no local, como é que você acha que é esse local aqui? Como é que você percebe? Aí você pode usar a dica anterior, né, de chamar pelo nome. Você fala o nome do personagem, que é o Kratos aqui no nosso exemplo. Falou, Kratos, como é que você viu o local? Aí o jogador fica meio com dúvida nas primeiras vezes, mas depois ele vai entender que quando você fala isso, você está dando a liberdade criativa para o jogador criar aquele ambiente naquele momento. Isso aí é muito interessante, porque você começa a trabalhar uma outra parte dos personagens, você começa a trabalhar uma parte dos jogadores, no caso, que você, além dele só descrever, ele reagir ao mundo, ele também está criando ativamente o mundo. Isso aí é bem interessante quando você usa. Então, você lembrar de colocar isso, passar um pouco da atribuição narrativa em alguns momentos, é um recurso extremamente importante para você engajar os jogadores na sua mesa. E para você também conseguir manter o engajamento sempre, você tem que colocar oportunidades para todos os personagens brilharem, porque isso aí é extremamente relevante para você manter os jogadores interessados e engajados ali na sua mesa, porque se você ficar colocando ali, focando só em um jogador ou um personagem,
automaticamente os outros vão começar a perder o interesse, porque o brilho, assim, aquelas cenas icônicas, nunca tem oportunidade pro personagem deles. E aí é muito ruim, porque você vai perdendo a atenção daqueles jogadores. E lembra que o RPG é um jogo ali, que você no papel de mestre tá jogando um jogo secundário ali, tem o jogo de RPG, mas se você ainda não percebeu isso, você como mestre, você tem um jogo secundário rodando ali também, que é o jogo da atenção, você manter a atenção dos jogadores dentro do RPG. Isso aí é um jogo só seu, que muitas vezes, claro, que depende se o jogador estiver mais predisposto a participar, fica mais fácil essa parte, mas no geral é mais seu, você tem que ter esse jogo de cintura, essa é quase uma dança ali para poder manter o equilíbrio de forma que os jogadores fiquem com a atenção na mesa. E como eu sempre falo aqui, a atenção tem se tornado cada vez mais difícil de segurar no RPG por conta de ser um hobby de longo prazo, um hobby que demora, um hobby que exige várias questões ali intelectuais, até físicas, por conta que você fica um tempão falando, gesticulando, sentado, tudo que eu já falei em outros episódios. Então você tem que pensar bem isso para você criar oportunidades para todo mundo brilhar, porque quando você coloca essa oportunidade, vamos supor que você tem um jogador, um personagem lá que ele é bom de briga, tem outro personagem que é o ladino lá que é bom de abrir fechadura e tem o outro que é o clérigo que é bom de curar as coisas, D&Dzão clássico. Aí você vai ficar toda hora colocando só combate de porradaria, o que vai acontecer? Só o jogador com beirão lá que dá muito dano vai ficar estalando na sessão, dando um monte de dano, não sei o quê. Aí às vezes tá que o ladino dá dano pra caramba no D&D, mas vamos supor que a build não é de ladino de dano, é uma build lá focada em roubar as coisas, pick lock e tal. Aí você vai começar a colocar só combate lá, os caras vão começar a ficar putos, porque não vai ter a chance deles usar aquelas habilidades dele, e só o jogador que dá muito dano vai ficar ali tendo momentos de ápice na campanha. Isso aí é muito ruim, os outros vão perdendo interesse. Então, pô, você coloca um combate, que o jogador combeiro dá muito dano, beleza, ele sentiu isso. Aí você já vai para um outro, que é uma cena onde, mesmo que o cara tenha muita força, ele não vai conseguir arrombar uma porta na pesada. Então aí entra o ladino com as suas técnicas para abrir aquela porta. Aí depois você chega no vilarejo, tem uma pessoa lá que tá precisando muito de um clérigo para curar o familiar, não sei o que tá atrelado à história maior. Aí o clérigo entra e coloca as habilidades dele no meio. Aí tem um bardo, que o bardo é o mais difícil de você fazer isso, tá? O bardo parece um personagem fácil de lidar, mas o bardo é difícil pra caramba de lidar no mesa de D&D, porque é difícil você colocar desafios que o bardo brilha, porque geralmente são desafios sociais e desafios que envolvem ali teste de carisma, é coisa relacionada a carisma, né? E é muito difícil interpretar isso no D&D. Então você tem que fazer todo o roleplay ali do local, fica mais difícil, mas aí o que acontece? Por ser mais difícil, a galera costuma deixar pra lá e esquecer de colocar. E aí o que acontece? Os jogadores que vão pra essa linha, que criam personagens nessa linha, começam a ficar mais frustrados, logo perdem o engajamento na mesa por conta disso. Então você tem que ficar bem esperto quanto a isso para poder não ter esse problema. Beleza? Sempre coloca oportunidades. E como é que você faz para poder colocar oportunidades? A primeira coisa é você entender como é que é a ficha de cada um. Você tem que ter, é quase obrigatório você fazer isso, é você catar a ficha de cada personagem, e isso vai mudando, né, com o passar do tempo da mesa, você tem que ir sempre atualizando, mas você pegar e realmente estudar a ficha de cada personagem e internalizar aqueles conceitos, o que cada um faz, porque a partir do momento que você entendeu o que o personagem faz, o que são as fraquezas daquele personagem, o que são os pontos positivos daquele personagem, você vai ser capaz de criar, até mesmo no improviso, cenas que são capazes de gerar muito mais engajamento. Porque você coloca lá o personagem, você sabe que esse personagem aqui é bom nisso, é bom em investigação, fotografia, um Call of Cthulhu. Pô, aí como é que você vai fazer? Você tem que colocar uma cena que gere uma oportunidade dele usar o recurso de fotografia. Porque você sabe que o personagem é bom, o jogador fez o personagem bom naquilo, porque de alguma forma ele tem um vínculo com aquilo. Às vezes o cara é fotógrafo de verdade, às vezes o cara curte uma fotografia de hobby e quis colocar isso no personagem. E você entendendo isso, você consegue colocar isso no jogo. Agora eu vejo muitos mestres que mandam cada um criar a sua ficha. Primeiro, não cria a ficha do grupo junto. Então cada um já vem com uma ficha pro jogo. Aí ninguém sabe o que ninguém faz, ninguém entende nada do outro personagem. Aí começa a jogar, o cara não se predispõe a entender cada um dos personagens e começa a montar encontros que vêm de fora para dentro. Então são encontros que, além dos encontros serem feitos para os personagens, são encontros onde os personagens são inseridos, que muitas vezes ficam bem fora de contexto. Então tem lá o personagem que é bom de fotografia do chamado de Cthulhu, de repente esse personagem só está correndo atrás de itens dentro de uma masmorrona lá do Cthulhu, procurando itens mágicos lá. E o cara é tão focado no D&D, às vezes vai mestrar um Cthulhu que acaba fazendo isso, e nunca que ele usa a skill de fotografia dele de forma mais interessante para a história. Às vezes ele até usa para tirar umas fotos lá dentro, mas é um negócio meio secundário, que o mestre não trabalha aquela skill com o devido respeito, com a devida importância que ela deveria ter.
E aí o que acontece? O jogador começa a ficar frustrado, e o jogador de RPG, como eu sempre falo, é um bicho ingrato, porque eles não dão feedback muito fácil. Eles começam a ficar frustrados e de repente um dia eles só somem, porque volta ao assunto que eu falei do entretenimento, que nós estamos concorrendo com outras fontes de entretenimento. A partir do momento que o jogador começa a ficar frustrado, ele bate com uma síndrome da Netflix ali, ele simplesmente muda de fonte de entretenimento, tira do seu filme, que é o seu RPG, e vai passar para outra coisa, que pode ser a própria Netflix, pode ser jogar LOL, pode ser ir, sei lá, sair, fazer alguma outra coisa. E o que acontece? Você acabou tendo problemas ali na sua mesa por conta disso, porque muitas vezes o jogador não avisa. É muito difícil o jogador que chega e fala, pô, você tá fazendo isso aí, tá esquecendo de valorizar aqui o meu personagem, o meu skill de fotografia. Muito difícil ver um jogador falando isso, a não ser que você pergunte. Aí, pessoal, como é que tá esse negócio? Importante você pedir feedback no final de cada mesa. Como é que tá sendo? Vocês estão sentindo que o personagem tá valendo, tá fazendo tudo que ele tem potencial? Aí o jogador pode até vir, mas se você deixar rodar e ir fazendo e não se atentar, de repente o jogador some. E você fica, pô, o que aconteceu? Será? Aí uma das causas pode ser essa, né? Entre N coisas que pode acontecer, que faz o jogador sair da mesa, que eu já fui falando aqui também com outros conteúdos. Mas lembre-se disso, então, entender a ficha para você colocar desafios que interessam para os personagens e também colocar testes que só determinado personagem consegue fazer, que aí você consegue realmente explorar aquela habilidade. Porque se você coloca lá, igual eu falei da porta, que tem o ladino lá que é bom de abrir portas. Aí você coloca uma porta lá, mas aí o bárbaro do grupo consegue arrancar a porta na ombrada, aí você acabou que atrapalhou todo esse esquema de colocar a chance de um personagem brilhar, porque, beleza, colocou toda uma estrutura de porta lá, não sei o que, pô, agora é a hora do ladino brilhar, você pensa. Aí o cara entra com o bárbaro, já meio que passa por cima da ação, e fala, eu vou arrancar essa porta aí na machadada. Aí você deixou meio aberta a possibilidade, lógico que tem essa possibilidade, mas você tem que ter na sua mente, pô, ele pode até tentar, mas vai ter um empecilho X que talvez impeça. Às vezes você pode ser surpreendido, né? Na maioria das vezes, na verdade, você vai ser surpreendido. Mas você tem que adaptar para poder dar mais chances. Você não vai conseguir 100% de confiança, mas tem que adaptar para dar mais chances para determinados personagens brilhar em determinados momentos da sua aventura. Porque isso é extremamente importante por conta da força do protagonismo que o personagem tem que ter dentro da história, todos. Porque quando você escolhe mestrar uma aventura de RPG com vários protagonistas, você tem que ter todos eles com brilho. Porque eu tenho uma outra abordagem de RPG, né, que aí já é um pouco mais avançado, vou comentar aqui, mas talvez é bem fora da caixinha, digamos assim, que é você escolher um dos personagens do grupo e esse personagem ser o protagonista. Realmente, aí você combina com todos os jogadores e esse personagem é o protagonista. E os outros personagens, eles são o protagonista secundário da história. Aí sim você começa a ter uma outra abordagem do jogo, que aí realmente as ações da mesa são focadas naquele personagem que é o protagonista. Mas isso aí é uma abordagem diferente do RPG, não muito comum. Normalmente o que faz é todos os personagens são protagonistas. Fica meio sobrecarregado, por conta que você fica tendo que passar toda hora o protagonismo principal para algum deles. Por isso que é meio confuso. Eu tenho essa abordagem um pouco diferente agora que eu estou querendo usar nas minhas mesas. Estou começando a amadurecer mais essa ideia, que é você escolher um personagem para ser o protagonista principal e os outros jogadores são os protagonistas secundários. E aí a história é construída em cima daquele principal. E durante as aventuras pode trocar o principal. Uma abordagem um pouquinho diferente do RPG aqui. Então no episódio talvez eu fale aqui mais especificamente. Mas se você pegar em filmes, em livros, tudo, você vai notar que realmente, pô, tem o Harry Potter lá. O Harry Potter, ele é o principal. E tem o Hermione e o Ron, que eles são secundários, protagonistas, mas secundários. Você pega o Naruto, tem o Sasuke e a Sakura, que são secundários. Então tem uma lógica aí para você começar a amadurecer. Mas vamos seguir aqui, por enquanto segue no normal mesmo, com todo mundo sendo protagonista aí. E você tem que colocar então a oportunidade para todos brilhar. E por fim, você tem que entender que existe realmente jogadores que são mais espectadores do que jogadores mesmo que participam dentro da história. No fim das contas, existe esse tipo de jogador, que é aquele jogador que ele automaticamente gosta de ficar mais como espectador. Então, é um jogador que naturalmente ele tende a falar menos, principalmente no começo dos seus RPG. Então, você tem que, primeiro, fazer um trabalho com esse jogador para poder incentivar ele a falar cada vez mais, isso é importante, mas no tempo dele também, sem forçar muita barra. Você tem que entender que alguns jogadores são assim, eles são um pouco mais passivos da narrativa no começo, às vezes, por ser mais tímido, por ter alguma ansiedade social, alguma coisa do tipo, que pode interferir claramente no RPG, que é uma atividade social. Então você tem que ir trabalhando isso para poder evitar que o jogador fique também só fora da mesa o tempo inteiro. Mas quando você puder, você traz ele para a mesa para ele já ir trabalhando isso. Mas sempre dentro da sua mente de que existe esse tipo de jogador, que é o jogador que é mais passivo dentro da história. Porque às vezes você fica forçando para engajar um jogador na história, mas esse jogador ainda não está pronto para ser 100% engajado dentro de uma história.
Então você tem que ir trabalhando para poder isso aí acontecer de forma mais natural. E essas são as 7 formas principais que eu vejo de você utilizar aí recursos para poder engajar os personagens dos jogadores dentro da sua história, ou engajar os jogadores dentro da sua história, porque é extremamente importante você engajar os personagens, os jogadores, para poder ter maior imersão. Espero que com esse conteúdo aqui agora você tenha esses recursos aqui para poder usar na sua mesa no momento que você sentir que os jogadores estão perdendo um pouco do engajamento ali, talvez ficando um pouco interessados. Você coloca isso aqui na sua mesa que com certeza você vai atrair bastante a atenção de volta, que o engajamento nada mais é do que a atenção dos jogadores dentro da mesa. E aí você colocando cada um desses aqui, ó, fazendo uma breve revisão, é você começar o jogo logo, é você ensinar o jogo já jogando, sem precisar explicar um monte de coisa antes que pode perder a atenção, é você entender o gosto de cada um dos jogadores, se é mais combate, roleplay, se é desafios, é você tratar os jogadores pelos nomes dos personagens, esse recurso é muito bom também, é você proibir celulares, notebooks, coisas que possam tirar a atenção do jogo em si, é você colocar os jogadores para narrar em alguns momentos, também é bom demais para trazer o engajamento de volta, que você passa um pouco da agência narrativa e permite que eles participem mais ativamente na criação da história. Você colocar a oportunidade para todos brilharem e, por fim, você entender que existem jogadores que são mais espectadores mesmo naturalmente e não participam tão ativamente da mesa. E por esse episódio do Mestre Teórico é isso. Lembre-se sempre de avaliar no agregador que você está ouvindo aí para poder ajudar a divulgar o podcast para todo mundo. Compartilhe com pessoas também, que outros mestres que você conhece. E te vejo num próximo episódio aqui. Jogue bem para poder jogar sempre.